Atenção, atenção, mulheres que têm dúvidas sobre aposentadoria. Eu sei que com a reforma da Previdência aprovada em novembro de 2019, ficou muito difícil acompanhar a sistemática da Previdência Social, principalmente ali na hora que você vai solicitar a sua aposentadoria. Diversas regras são modificadas e você, mulher, que tem dúvidas sobre qual a idade, qual o tempo de contribuição necessário na hora de se aposentar, te convido a acompanhar esse vídeo até o final, porque ele foi produzido especialmente para você tirar todas as suas dúvidas de forma definitiva sobre a sua aposentadoria. Aqui, pessoal, eu vou destrinchar tudo sobre como era antes da reforma, como ficou após e quais são as perspectivas para o ano de 2023. Eu me chamo Lennon Félix, sou advogado com especialidade em Direito Previdenciário, já atuo há mais de 15 anos com benefícios e aposentadorias do INSS e todas as semanas eu trago aqui nesse canal vídeos novos com uma linguagem simples, objetiva, sem nada de juridiquês, para que vocês entendam, compreendam melhor os seus direitos e possam exercê-los no dia a dia. Já te convido também a deixar o teu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, você pode se inscrever e assim você será notificado, pois todas as semanas eu trago conteúdo novo em uma linguagem bastante acessível para que você compreenda melhor sobre a Previdência Social. E já deixa um comentário se você quer que eu te explique, porventura, alguma dúvida que você tem e que eu não te expliquei aqui ao longo desse vídeo, tá bom? Antes, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês entendam quais são os grupos de segurados de INSS que a gente tem com a atual reforma da Previdência. Seguradas, na verdade, como é o caso aqui do vídeo de hoje, as mulheres, nós temos 3 grupos de pessoas abrangidos pela Previdência Social atualmente. Nós temos aquelas pessoas que começaram a contribuir com o INSS lá atrás, preencheram todos os requisitos para se aposentar até 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma da Previdência. Essas pessoas estão no grupo do que a gente chama de direito adquirido. Vou explicar mais para frente o que é direito adquirido. Nós temos uma segunda categoria, que são aquelas pessoas que também começaram a contribuir lá atrás, mas que em 13 de novembro de 2019, data da reforma previdenciária, ainda não preencheram todos os requisitos para se aposentar. Então essas pessoas, elas estão nas regras de transição, ou seja, elas nem vão estar sujeitas às regras antes da reforma, que são as regras mais benéficas, e também não vão ser atingidas pelas novas regras, que são as regras mais prejudiciais, que foram as aprovadas pela reforma. Essas pessoas vão estar no que a gente chama de regra de transição, que é aqui um meio termo entre o velho sistema e o novo sistema. Vou explicar cada uma delas e tenho certeza que você irá entender e também vai tirar alguma dúvida que você ainda tenha, tá bom? Vamos lá para regras de aposentadoria antes da reforma da Previdência, que é para aquele grupo de mulheres que tem o que a gente chama de direito adquirido. Pessoal, direito adquirido nada mais é do que aquelas pessoas que preencheram os requisitos para se aposentar antes da entrada em vigor da reforma da Previdência. Ou seja, a mulher, antes da reforma da Previdência, se aposentava por idade aos 60 anos, mais 180 meses de contribuição, que é o que a gente chama de carência. Então, se essa mulher atingiu 60 anos de idade no dia 12 de novembro de 2019, e mesmo que não tenha dado entrada na aposentadoria, e tem esses 180 meses de pagamento ao INSS, que a gente chama de carência, mesmo hoje ela vai poder se aposentar com as regras antigas, com base nas regras antigas. É o que a gente chama de direito adquirido. A mulher também tinha uma outra modalidade, além da aposentadoria por idade, também que ela poderia requerer, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Por essa regra, a mulher teria que ter no mínimo 30 anos de contribuição e a lei não exigia uma idade mínima. Então, aquelas mulheres que começaram a trabalhar muito cedo e que preencheram ali 30 anos de contribuição até a data da aprovação da reforma, repetindo, 13 de novembro de 2019, podem se aposentar, ainda que façam seu pedido hoje, caso tenham atingido os 30 anos antes de 13 de novembro, podem se aposentar com base na aposentadoria, tempo de contribuição da mulher, com base no seu direito adquirido também. Então essas regras, pessoal, eram mais benéficas, tinham a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que não exigia ali uma idade mínima para a mulher. Vocês vão ver mais na frente mudanças que ocorreram com a reforma da Previdência, foi a exigência de uma idade mínima para a aposentadoria, então isso já prejudicou bastante o direito de quem já vinha contribuindo com o INSS, não tinha essa perspectiva de ter uma idade mínima, né? Então a mulher que tem os 30 anos de contribuição anteriores a 13 de novembro pode se aposentar por aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando que a mulher trabalhadora rural, aquela que trabalha na economia ali de subsistência, né? Economia ali para a própria subsistência dela própria, da família, ela se aposenta com 5 anos a menos, ou seja, aos 55 anos de idade, desde que comprovados os 15 anos de atividade rural
rural anteriores ao seu pedido de aposentadoria. Lembrando que, nos casos de agricultores que são os segurados especiais do INSS, eles não precisam pagar o INSS, eles precisam comprovar a atividade agrícola na hora de requerer a sua aposentadoria. Então vamos agora para as regras de transição, né, que são aquelas mulheres que começaram a contribuir lá atrás, mas que na data da aprovação da reforma ainda não tinham preenchido todos os requisitos para se aposentar. E aqui eu já trago uma regra de transição para a idade e 4 regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, queria que vocês prestassem bastante atenção aqui nesse momento, porque a regra é cheia de detalhes, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para que você possa compreender e de repente a tua situação já se encaixe em uma dessas regras que eu vou trazer aqui. Pessoal, vamos primeiro para a questão da regra de transição da aposentadoria por idade, né? Houve um aumento a partir de janeiro de 2020 de 6 meses da idade da mulher. Então, se antes a mulher se aposentava aos 60 anos de idade até 2019, em 1º de janeiro de 2020 passou para 60 anos e 6 meses, em 1º de janeiro de 2021 passou para 61 anos e atualmente para a mulher se aposentar no ano de 2022 ela precisa ter 61 anos e meio de idade. Esse meio equivale a 6 meses, então 61 anos e 6 meses de idade, além do tempo mínimo de contribuição de 180 meses, tá bom, pessoal? Então essa é uma regra de transição que teve um aumento progressivo na idade e atualmente para a mulher requerer a sua aposentadoria, ao invés de ser aos 60 anos, será com 61 anos e 6 meses de idade, além da carência que é o número mínimo de pagamentos de 180 contribuições mensais. Vamos agora para as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, né? São, como eu disse, são 4 regras, 2 regras de pedágio. Esse pedágio nada mais é do que um tempo adicional de serviço que você tem que ter para poder se aposentar por uma dessas regras que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, pessoal, vamos tratar da regra do pedágio de 50%. O que é essa regra do pedágio? Eu já vou simplificar aqui para vocês. Pedágio, como eu falei, é um tempo adicional de serviço. No caso, você vai ter que ter um tempo a mais, 50% a mais, do tempo que faltava para você se aposentar em 13 de novembro de 2019. Então, vamos supor, serão atingidas, na verdade, serão contempladas por essa regra apenas as mulheres que no dia 13 de novembro de 2019 já contavam com mais de 28 anos do tempo de contribuição, pessoal. Essa é uma regra que só vale para esse pequeno grupo ali de mulheres, que são as mulheres que estavam bem próximas a se aposentar e, portanto, tem uma regra de transição ali com um pouco menos de tempo adicional. Então, vamos supor que uma mulher no dia 13 de novembro de 2019 já contava com 29 anos de tempo de serviço. Quanto é que faltava para ela se aposentar em 13 de novembro de 2019? Faltava um ano apenas, porque ela se aposentava com 30 anos. Então, ela vai ter que pagar esse um ano a mais, fazer os 30 e pagar 50% do tempo que faltava, ou seja, 50% sobre esse um ano que faltava. Então ela vai trabalhar 1 ano e 6 meses, tá bom? Então esse é o pedágio, 6 meses, é 50% do tempo que faltava. Essa regra, pessoal, a grande questão é que ela aplica obrigatoriamente o fator previdenciário, que nada mais é do que um índice que, na grande maioria das vezes, vai derrubar ali o valor final da aposentadoria, principalmente para as mulheres que se aposentam com pouca idade, tá certo? Mas ela não tem uma exigência de idade mínima. Ela vai ter apenas o cumprimento ali desse pedágio de 50%. Agora vamos para a segunda regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que é o pedágio de 100%. Assim como eu já expliquei no pedágio, é um tempo adicional e, na verdade, ao invés de você pagar um pedágio de 50, você vai pagar um pedágio de 100. Diferentemente da regra anterior, que era apenas pagar o pedágio e se aposentar, aqui a mulher vai ter que ter uma idade mínima. Ela vai ter que completar os 30 anos, tempo mínimo de contribuição, pagar esse pedágio de 100% sobre o tempo que faltava na data da entrada em vigor da reforma, ou seja, em 13 de novembro de 2019. Quanto tempo faltava para eu me aposentar? Faltavam 2 anos, então eu vou ter que pagar 2 anos, mais 2 anos, que é justamente o pedágio de 100%. Então eu vou ter que pagar 4 anos a mais. Mas nesse caso aqui, pessoal, a lei vai exigir uma idade mínima de 57 anos de idade para a mulher. Tá certo? Então não é qualquer mulher que vai ser contemplada por essa regra do pedágio de 100%. Diferentemente da regra anterior, a forma de cálculo aqui nessa aposentadoria, ela leva em consideração o 100% da média aritmética simples do salário de contribuição da trabalhadora, da mulher que deseja se aposentar, desde julho de 1994, que foi a data da implantação do Plano Real, até a data da entrada do requerimento. Então, sobre essa média, aplica-se um índice base ali de 60%, mais 2% a cada ano que superar 15 anos de contribuição para a mulher. Então, quanto menos tempo de contribuição a mulher tem, mais baixa será essa média, porque parte ali
de uma base de 60% e vai tendo um adicional de 2% a cada ano que supera os 15 anos de contribuição. Então tem essa forma diferenciada de cálculo e ela realmente é mais benéfica para as mulheres que têm um maior número ali de contribuição, né? Vamos para a terceira regra ali de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a regra dos pontos. Todas as regras de transição, pessoal, que eu estou falando aqui, ela tem que ter um mínimo de 30 anos de contribuição, né? Para todas elas eu vou ter que ter esse tempo mínimo, que é o tempo que já vinha antes da reforma da Previdência, né? Então eu não posso trazer aqui uma regra de transição que vai ter um tempo inferior ao que era antes, não tem essa sistemática. Então sempre trabalhar na cabeça esses 30 anos de contribuição. Então eu vou ter que ter um mínimo de 30 anos e a pontuação de 86 pontos, somado o seu tempo com a sua idade. Então, partindo ali dos 30 anos, eu teria que ter a mulher 56 anos de idade, mais os 30 anos de contribuição para ser contemplada por essa regra, tá bom? Se eu tiver um tempo a mais de contribuição, eu posso diminuir na minha idade, mas nunca posso diminuir esse mínimo de 30 anos, tá certo? Então essa é a regra dos pontos, que teve, na verdade, até uma vida curta, porque ele só teve vigência ali até o final de 2019, pois já foi aprovada uma progressão nessa regra dos pontos e atualmente não é mais 86 pontos, tá bom? Hoje já são 89 pontos para as mulheres se aposentarem. Temos também a regra da idade mínima. O que é que essa regra nos traz, pessoal? A gente tem que preencher cumulativamente 30 anos de contribuição e a mulher teria que ter 56 anos de idade, né? Tem que ter uma idade mínima, como o próprio nome da regra já está falando. Só que a partir de 1º de janeiro de 2020, essa regra já vem sofrendo uma alteração e ela está sendo acrescida de 6 meses a cada ano até atingir a idade limite para a mulher de 62 anos. Então, só recapitulando, eu tenho um pedágio de 50%, eu tenho um pedágio de 100%, eu tenho a regra dos pontos, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, e eu também tenho a regra da idade mínima, tá certo? A idade mínima progressiva, na verdade, né? Porque ela já não é mais 56 anos de idade com 30 de contribuição, ela já vem subindo 6 meses a partir de janeiro de 2020. E hoje, doutor, como é que fica a situação das mulheres que entraram no mercado de trabalho ou que começaram a contribuir ali de forma voluntária com o INSS após 13 de novembro de 2019? Pessoal, hoje a mulher só consegue se aposentar aos 62 anos de idade, né? E observado o tempo mínimo ali de contribuição, que são os 30 anos. Então, para hoje a mulher conseguir se aposentar, ela já tem uma idade ali bastante superior. O que não modificou, na verdade, foi a regra da trabalhadora rural, né, da agricultura, aquela agricultura de subsistência, né, que você planta para se alimentar, para alimentar a sua família. Então, essa mulher, ela continua com 5 anos a menos de aposentadoria e, ao invés de se aposentar aos 62, ela continua a se aposentar aos 55 anos de idade, desde que comprovem os 15 anos de tempo de agricultura, né? Ela tem que comprovar que é agricultura, ela não precisa pagar efetivamente o INSS, ela tem que comprovar a atividade campesina, a atividade ali no campo, tá certo? Pessoal, então o vídeo de hoje era isso, são muitas regras. Se eu não esclareci alguma dúvida que você tenha, já peço para você deixar aqui abaixo nos comentários, que eu terei o maior prazer de te responder. Se você quer ver um conteúdo novo aqui sobre benefícios e aposentadorias do INSS, deixa a tua sugestão aqui também no canal. Te convido a acompanhar os outros vídeos que eu já publiquei aqui no nosso canal, deve estar em algum lugar aqui em cima, um card, para você assistir aos vídeos que a gente toda semana vem publicando, tá bom? Então não esquece de deixar o teu like, caso você tenha gostado do conteúdo, aperta no botão aqui embaixo para se inscrever no nosso canal e não perder nenhum conteúdo novo que eu trago aqui todas as semanas, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo.